Lucas, capítulo de número 5, verso de número 27. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos. Pai amoroso, que bom estar na tua presença, que privilégio. Pai, agora te pedimos, fala conosco. É a tua palavra, Senhor, e eu sei que algo bom o Senhor tem para comunicar ao teu povo. Que os nossos corações se encham de expectativa, que toda a ansiedade seja afastada da gente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos comunicar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus queridos, Lucas capítulo 5 é um texto extraordinário para a gente. O versículo em especial que nós lemos, ele começa dizendo depois disso. Depois disso o quê? Depois que Jesus operou um milagre e curou um paralítico que por muito tempo viveu ofendido, guardando algo no coração. Mas Jesus então, ele vê a fé dos amigos que levam aquele homem até Jesus e os cura. Jesus cura aquele homem. Irmãos, essa palavra foi inclusive, nós pregamos ela há um tempo atrás. E falamos que há pessoas na igreja de Jesus, segundo o texto acima, que são como as multidões que impedem dos paralíticos chegarem. Existem pessoas na igreja de Jesus que são os críticos que apontam as falhas das pessoas que vêm até Jesus, porque quando Jesus foi curar aquele homem, havia ali fariseus, pessoas críticas para apontar quem é ele para perdoar pecado. Então na igreja de Jesus tem críticos, na igreja de Jesus tem amigos que carregam a cama, o fardo pesado dos amigos. Aprendemos também que na igreja de Jesus tem os paralíticos que precisam de um milagre. Mas o que concluímos dizendo que na igreja de Jesus, todos que vão a Ele são curados, recebem um milagre. Então eu não faço ideia de como você chegou aqui, eu não faço ideia como está o teu coração agora, mas eu quero dizer algo para você: você sairá daqui com o seu milagre. Tem alguém para receber em nome de Jesus? Então depois que Jesus realiza este milagre, olha o versículo 27. Depois disso, Jesus ele continua percorrendo pela cidade e ele encontra um homem chamado, aqui nesse texto, de Levi. Mas nós vamos encontrar essa mesma passagem lá em Mateus 9:9, e o nome desse homem é Mateus. Os dois nomes são nomes comuns para a pessoa no qual nós estamos falando, Levi ou Mateus. Ele ouve Jesus, mas o incrível é como Jesus o enxergou. Há quem diga que o lugar onde ele estava era um lugar estratégico, porque o Império Romano tinha muitos publicanos, cobradores de impostos.
pessoas que trabalhavam na coletoria e todos tinham que pagar impostos. É incrível que as pessoas que plantavam e colhiam, eles precisavam pagar imposto, mas ali era uma cidade costeira e as pessoas que chegavam com a sua embarcação, com o seu peixe, também precisavam pagar imposto. Irmãos, aquilo era eles eram odiados pelos judeus. Nenhum publicano era amado, eles eram simplesmente odiados. Eles não suportavam olhar para a cara de um publicano, de um cobrador de impostos, porque na visão de um judeu, ele era um traíra. Ele era alguém malquisto, alguém mal visto. E há quem diga que havia cerca de 100 cobradores de impostos, 50 a uma margem, 50 a outro, e todos eles trabalhando para o Império Romano, enriquecendo o Império Romano. Segundo ponto, um cobrador de imposto, ele era alguém mal visto porque era comum ele cobrar um percentual a mais e embolsar a diferença. Então, se o império exigia 15%, ele cobrava 25%, ele embolsava. E por isso a grande maioria dos publicanos eram pessoas ricas, eram pessoas de posses. Nós vamos ver na Bíblia, um publicano mais famoso era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, lembra daquele? Desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Pois é, Zaqueu era um publicano. Ele era uma pessoa com uma quantidade de recursos. E o incrível é que o texto vai dizer, o versículo 27, ele vai dizer assim, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu ali um publicano. Repete comigo, mais uma vez, um publicano. E no meio dos 100 que estavam trabalhando, Jesus viu um. Jesus teve uma visão focada e direcionada para um. Sabe o que quer dizer isso para nós hoje? Muita gente precisa de bênção aqui, mas você que tem um coração quebrantado, você é esse um e que está chamando a atenção de Jesus para a tua vida. O milagre pode vir para você hoje. Tem alguém aqui semelhante a esse homem? Tu imagine a surpresa, irmãos. Aquele homem trabalhava, mas ele não se sentia pleno, realizado. Aquele homem tinha uma visão de si mesmo ruim, uma autoimagem ruim. Aquele homem não se via de forma plena, porque ele não se sentia feliz fazendo tal coisa. Mas de repente Jesus o enxerga. Repete comigo, Jesus o enxerga. Jesus viu Levi ali trabalhando, mas Jesus não, diz a Bíblia que Jesus viu ele sentado trabalhando e disse: siga-me. Ah, que convite extraordinário, que convite espetacular, que convite bom. Aquele homem, ele foi chamado por Jesus. E eu quero dizer que Jesus continua chamando hoje. E ele chama Alexandre, ele chama Mauro, ele chama João, ele chama Deise, ele chama você, ele chama Júlio, ele chama o Ângelo, ele chama o Denilson, ele chama o André, ele chama você. Bota a mão no seu peito e fala assim: Jesus me chama hoje. A grande questão olha que coisa importante, irmãos. Jesus olhou para aquele homem e ele viu, Jesus enxergava que aquele homem era um pecador. Mas Jesus não viu apenas o pecado que ele cometia, mas o potencial que havia nele. Aquele homem tinha um potencial. Talvez você se olhe e se veja como um pecador, um miserável. Quem sou eu para estar na casa do Pai? Quem sou eu para estar na igreja? Eu não mereço ser chamado filho de Deus. Você se enxerga como uma pessoa ruim, mas Jesus, apesar de ver o seu pecado, porque ele não ignora os nossos pecados, mas ele vê em mim e em você o nosso potencial, a nossa capacidade para ser algo maior do que apenas um pecador. E o diabo tende a nos apelidar pelo nosso pecado. Que tipo de pecado você comete? Ele tende a nos apelidar.
a nos colocar codinomes. Você é um bebum, você é um drogado, você é um prostituto, você é uma prostituta. Ele começa a colocar em nós apelidos conforme o nosso pecado. Mas Jesus, quando olha para a gente, ele vê em nós um potencial. Ele é o meu filho, ela é a minha filha amada, ela é princesa, é serva do Senhor. Um dia vai morar comigo na eternidade. Irmão, tem alguém para dar um glória a Deus aí, irmão? Se alegre com isso. Deus tem nos chamado pelo nosso nome. Aleluia. A despeito do nosso passado, assim como a despeito do passado de Levi, Jesus o chamou. E o incrível é que nesse texto, Levi, ou Mateus, que estava trabalhando, ao ouvir, segue-me, ele simplesmente, versículo 28, deixou tudo e seguiu. Irmãos, que coisa! Eu fico impactado quando eu leio isso, porque muita gente tem ouvido o chamado de Jesus, mas não tem tido a mesma reação que Levi. Muitos conseguem ouvir o seu nome, e ele até percebe, Jesus está me chamando. Jesus está me chamando para quê? Jesus está me chamando para a salvação. Jesus está me chamando para ser um discípulo. Jesus está me chamando para ser um ganhador de almas. Jesus está me chamando para cantar na igreja. Jesus está me chamando para servir na igreja. Jesus está me chamando para ser a igreja. Jesus está me chamando para ser o sal e a luz deste mundo. Eu sinto Jesus me chamando. Mas não é tempo ainda. Eu vou segurar a minha onda, irmãos. Não deixa o tempo passar. Se Jesus te chamar hoje você mesmo vai dizer: eu quero Jesus. Tem alguém para dizer comigo assim: eu quero Jesus? Porque o chamado de Jesus envolve prontidão, obediência imediata, disposição para segui-lo. Prontidão, obediência imediata e disposição para segui-lo. Repete comigo assim: prontidão, obediência imediata e disposição para segui-lo. O chamado de Jesus é assim. Ele envolve, irmãos, prontidão. O chamado é na hora. Se nós não nos atentarmos para a voz de Jesus, nós podemos perder a chance da nossa vida. Podemos perder, a alegria maior. E a alegria maior da gente não está na conquista. A nossa maior alegria está em seguir Jesus. Levi, ele não hesitou, ele não fez perguntas, ele não tentou negociar. Ele se levantou imediatamente e seguiu Jesus. Uau! Ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente obedeceu, demonstrando fé, uma confiança radical. E, irmão, seguir Jesus é isso. É às vezes dar um passo no escuro, sem saber o que vai acontecer amanhã. E quanto mais a gente tenta negociar, pior é. Nós não podemos ficar tentando calcular como será o nosso amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Então eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Eu preciso agradar a Deus, porque o amanhã Deus está no controle, amém? Deus está no controle do meu amanhã. Lembra? Levi não questionou, ele não adiou a sua decisão, ele não negociou, ele simplesmente se levantou. Irmãos, é isso que Jesus quer de mim e de você hoje. É disposição, prontidão, é disposição para segui-lo, é uma obediência radical. Nós não podemos deixar para amanhã algumas decisões, é preciso ser tomada agora. Levi, pensa comigo, ele era um cobrador de imposto, ele era um funcionário público. Irmãos, aquele homem ganhava muito bem. Havia alguns que eram ricos devido, a uma parte que lhes eram acrescentada. Era o mensalão da época. Era o petrolão que eles guardavam dentro do bolso. Pois é. Mas Jesus, ele olha para aquele homem e ele chama. E esse homem, ele não pensou nos seus
no seu prejuízo. Caramba, e agora? O que vai ser de mim? Eu ganho tão bem, eu tenho um salário tão bom, eu sou um funcionário público. Seguir Jesus vai ser complicado. Irmãos, e sabe o que me preocupa? Ou você me deixa intrigado? Acho que a palavra mais correta é intrigado. É que tem pessoas que não têm nada, irmãos. E mesmo assim tem dificuldade para largar nada. Meu irmão, Levi largou tudo. Ele era um funcionário público que ouviu a voz de Jesus e simplesmente foi. E você, o que está te prendendo para servir a Jesus? O que está te atrapalhando de, largar para ir para Jesus? Irmãos, nada, vale nada. Aquele homem tinha muita coisa e ele largou tudo para seguir Jesus. O que está te atrapalhando de seguir Jesus? O que está te impedindo? Pastor, eu tenho medo. Medo tem sido a minha prisão. Irmãos, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo. Então hoje, em nome de Jesus, eu oro para que você tenha amor. Porque se você tiver amor a Jesus, o amor de Jesus vai expulsar o medo do teu coração. Às vezes a gente fala eu não sirvo Jesus porque o meu passado não foi muito bom. Irmãos, eu sei, o meu também não foi. Mas olha o que Jesus fez comigo. Ele mudou a minha história. Olha o que Jesus fez com Saulo, que é um passado mais ruim do que o de Saulo. Um matador de crente. Deus transformou Saulo num pregador do evangelho. Que é passado pior do que o de Pedro, irmãos. Pedro carregou na sua identidade espiritual o abandono do Messias. Pedro, ele andava e imagina o diabo, você negou Jesus. Quem é você para falar do amor dele para as pessoas? Quem é você? Mas eu fico imaginando Pedro, eu sou Jesus, eu sou o discípulo de Jesus. E Jesus disse para mim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu sou um apacentador de ovelhas. Irmãos, o que está te impedindo, o que está te travando, o que está te prendendo para que você não obedeça ao chamado? Não obedeça o ID. Eu quero dizer que algo bom tem para você. Jesus tem para você hoje. E vai valer a pena se você aceitar o convite dele. Vem e segue-me. Esse seguir Jesus, você precisa ter disposição para deixar tudo. O chamado de Jesus não é totalmente de graça. Ele tem um custo. Mas eu quero dizer que, apesar do custo, o valor é incomparável. Irmãos, não existe nada mais extraordinário do que o doce privilégio de seguir Jesus, sem saber de como será o amanhã, só sabendo de que, apesar de eu não saber o que vai acontecer amanhã, Deus estará comigo na estrada. Eu posso, como diz o salmista, andar pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Um lugar perigoso. Eu posso andar pelo vale da sombra e da morte. Nós já estamos aqui, irmãos, em São Simão. Vocês sabem o que significa eu ando pelo vale da sombra e da morte? Eu ando tremendo, eu ando com medo. Eu não sei como você anda, mas quem tem Jesus não tem mal nenhum, porque sabe que Jesus está com ele. Irmãos, isso deveria ser motivo de alegria. Não, eu vou seguir Jesus hoje. Porque seguir Jesus envolve decisões difíceis. Não vai ser fácil, irmãos. Quem te promete facilidade é o concorrente. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Jesus é realista, irmãos. Ele não vai prometer uma coisa que ele sabe que não vamos ter. As pessoas às vezes vêm para Jesus porque pensam nas facilidades. Eu vou dizer, é bom seguir Jesus. Irmãos, eu sou privilegiado por seguir Jesus. Irmãos, eu não tenho falta de coisa alguma seguindo Jesus. Irmãos, eu sou um homem muito feliz porque decidi seguir Jesus. Mas o que me custou? Custou viver pela fé. Irmão, viver pela fé é diferente de viver por vista. Viver pela fé exige de mim confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. E se Ele está no controle, eu não vou me preocupar. Mas as empresas estão fechando. Jesus está no controle. Mas a minha empresa vai ser vendida. Mas se for vendida, eu vou junto.
Irmão, sabe, a gente tem tanta confiança. E se a porta se fechar uma aqui, Deus abre uma outra melhor ali. Irmãos, eu tenho confiança. Mas e o teu filho? É perigoso, o mundo está perigoso. Está perigoso, mas eu sei que Jesus está com o meu filho. Sabe, eu sei que Jesus acompanha a minha família. Eu não tenho medo de coisa alguma. Por quê? Porque Jesus está comigo. E quem me consola é a sua vara e o seu cajado. Por isso eu não temerei espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meu dia. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, porque Ele está comigo. Jesus está com a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele deixou tudo para segui-lo. Vamos, deixar tudo não é fácil, mas no final você verá que valerá a pena. Foram os discípulos que disseram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos o barco. Lembra, Jesus tinha feito um milagre extraordinário, multiplicado a capacidade de Pedro de ser pescador. Para Pedro era pescador ruim, irmãos. Falar em pescador ruim, tem gente que é pescador ruim, né? Que não pesca nada. Pedro era um pescador ruim, pegava nada, irmãos. As 3 vezes que você vê Pedro pescando foi debaixo de uma ordem de Jesus. As duas vezes que Pedro pesca com rede, ele já estava pescando antes e não pescava nada. Ele é aquele tipo de pescador: agora eu pego, agora eu pego. E Pedro tentava e nada. Jesus aparece, Pedro pesca. A primeira pescaria foi tão extraordinária, Pedro ficou tão encantado com o tamanho da pescaria, sabe? E aí quando ele chega, ao invés dele chegar e agradecer: oh Jesus, muito obrigado pelo milagre, sabe o que Pedro fez? Afasta de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, acho que Pedro ficou tão entusiasmado com a pesca, a chamada pesca maravilhosa, que ele pediu para Jesus ir embora. Vai embora, Jesus, se afasta, porque eu sou um pecador. Pois é, ele só pescou porque Jesus estava com ele. A segunda vez que Pedro pesca foi quando questionaram Jesus acerca do imposto. E Jesus manda Pedro então ir lá: vai lá, Pedro, pesca lá, tem um peixe lá com a moeda na boca, bota lá e pesca. Irmãos, eu não sei nem se tinha isca. Eu sei que eu acho que o anzol deveria estar até vazio, porque a ordem de Jesus era: vai lá e pesca. Ele deve ter jogado. É igual tem uns pescadores aí com aquelas iscas artificiais. Irmãos, eu fico em como pode o cara pegar alguma coisa assim, que a isca não tem nem cheiro. Pois é, mas não tem pescador assim. E ele vai lá e pesca, e tinha uma moeda dentro da boca do peixe. Pedro pescou porque Jesus mandou. E a terceira vez foi quando Jesus já tinha ressuscitado. Pedro estava lá pescando, depois de passar a noite toda e não ter pescado nada, né? E talvez ele tentou várias vezes e nada aconteceu. Agora Pedro, ele ouve de Jesus que joga do outro lado. Ele não sabia quem estava falando, mas ele, já pescamos direto, não pegamos nada, mas vamos obedecer. E diz a Bíblia que ele pesca uma quantidade tão extraordinária. Irmãos, era Pedro. Mas vamos lá para o primeiro. Primeiro, Pedro faz uma pescaria tão extraordinária. E sabe qual foi a ordem de Jesus para Pedro? Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Sabe o que Pedro fez? Pedro largou tudo. Irmãos, Pedro era pescador ruim, mas ele largou tudo para seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus e Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Pedro não era um bom pescador, mas Pedro tinha barcos, Pedro tinha redes. E para aquele período, irmãos, a cultura daquele povo era a pescaria. A cultura daquele povo, sabe, a riqueza, já que Pedro morava também à costa. Irmãos, ele dependia daquilo, mas ele deixou tudo. Repete comigo, ele deixou tudo. Para quê, pastor? Para ser um discípulo de Jesus. Agora eu fico imaginando você chegar no céu, ou eu chegarmos lá, você e eu chegando lá, melhor assim, né? Você e eu, vamos lá bater um papo com Pedro. Pedro, e aí, qual foi a sensação de deixar tudo para seguir Jesus?
Eu fico imaginando a resposta de Pedro com relação a essa pergunta. Porque eu não tenho dúvida, irmãos, que para Mateus, irmãos, foi algo extraordinário. Tanto que o livro de Mateus foi escrito por Levi, esse homem. E ele fala e ele escreve ao seu próprio povo, aos próprios judeus, provando pela palavra de que Jesus era o Messias esperado. Ele era aquele que era desde o princípio, mostrando para eles que ele era o Messias aguardado, desejado. Irmãos, que coisa extraordinária! Aquele homem deixou tudo e se torna um dos mais extraordinários apóstolos. E o que o Senhor quer de mim e de você, irmãos? Talvez tenha um livro que ainda não foi escrito, e Deus quer que você escreva tais livros, mas para isso acontecer, você precisa abandonar tudo e segui-lo. Talvez existem canções que ainda não foram compostas. Sabe, eu vou dizer uma coisa, hein? Nosso ministério de louvor é bom. Se você escrever um louvor e trouxer aqui para Carol e para Deise e para a equipe que aqui adora ao Senhor, irmãos, daqui a pouco nós vamos estar cantando os seus louvores aqui. Mas para isso acontecer, você precisa largar tudo e seguir Jesus. E você vai verificar que no final da tua vida, como valeu a pena. Porque aquele homem deixou tudo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele deve ter feito isso com muito prazer. Por quê? Porque ele deixou tudo, mas ganhou tudo também. Bem, terceiro ponto. Versículo de número 29. E fez então Levi um grande banquete em sua casa. Aquele homem rico, aquele homem com muitos recursos, ele se converte ao Senhor. Ele ouviu o chamado, ele atendeu ao chamado, ele se levantou, ele agora, seguindo a Jesus, ele parte para o próximo nível. E qual é o próximo nível? É compartilhar. Então ele vai para a sua casa e ele faz um banquete. Lembra, ele era rico. Repete comigo assim, ele era rico. Bota a mão no seu irmão aí, talvez ele está com um pouquinho de sono. Fala assim, ele era rico, hein? Fala, fica atento, tem mistério aí. Fica atento, tem mistério aí. Ele fez um banquete. Repete comigo assim, banquete. E o banquete para quem? O banquete era para os seus amigos. Os seus amigos antigos e os seus novos amigos. Naquele banquete de Levi, olha o versículo 29, fez um banquete em sua casa e havia ali uma multidão. Repete comigo, uma multidão. Multidão de quê, irmãos? Multidão de cobrador de impostos. Lembra, ele era um cobrador de imposto. Os seus amigos e comuns eram cobrador de impostos. E ali havia então uma multidão de cobrador de impostos. E havia outros com ele à mesa. Irmão, a casa estava lotada. Que coisa linda, irmãos. Esse homem ouviu de Jesus, ele seguiu Jesus, ele largou tudo, ele foi, para a ajuda do mestre, e agora ele faz uma festa, e ele une o útil ao agradável. Ele une os seus amigos antigos, que eram cobradores de impostos, e os seus novos amigos, que eram discípulos de Jesus, colocam todos na mesma casa. Repete assim, na mesma casa. Amigos do passado e amigos do presente, ele une todo mundo. Irmãos, isso não parece uma célula? Não parece a reunião de uma casa? Porque era isso aqui, era uma casa. Ele uniu essa galera todos juntos no mesmo espaço ali. Para quê? Para que eles pudessem ouvir Jesus falar. Que coisa linda, irmãos. Que pensamento estratégico, extraordinário. Todos na mesma casa para compartilhar a fé. Aquele banquete era um banquete estratégico. Ele abriu a sua casa para criar novos relacionamentos. Que rede, que network extraordinário. Juntando todos ali, um banquete, e Jesus ali pregando a palavra, Jesus ensinando. Que coisa linda. Jesus pregando a palavra na casa de Levi. A nossa história, irmãos, ela é uma ferramenta de evangelismo extraordinária. Você não pode desvalorizar a sua história. As pessoas precisam saber o que aconteceu contigo.
Você precisa dizer assim: olha o que ele fez comigo. As pessoas precisam saber o seu antes e o seu depois. Mas como eles vão saber? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão saber o que Jesus fez se eu me calo? Se eu não ofereço um banquete para Jesus e para os meus amigos? Se eu mantenho eles, eles são do mundo, uma hora eles se convertem. Não, sabe o que Levi fez? Ele criou pontes, irmãos. Sabe o que Jesus quer que você faça? Que você crie pontes, que você facilite o acesso daqueles que estão perdidos, que você haja como esse homem agiu, de maneira tão extraordinária. Ele compartilhou Jesus, e eu vou dizer, compartilhar Jesus é natural. Você não precisa, lembra, quanto tempo ele tinha de convertido, irmãos? Um dia, talvez, 2, uma semana. Ele era um novo crente, mas ele resolveu compartilhar de Jesus. Ele não sabia muito acerca do assunto, então ele juntou todo mundo ali. Jesus, aí meus amigos estão aqui, você pode ensinar para eles? Diga-me assim, que extraordinário. Jesus se senta com pecadores. A mesa estava pecadores. Jesus, ele atraía pecadores para si. Jesus atraía todas as classes de pessoas para si. Sabe o que é isso? É o amor de Deus na pessoa de Cristo, alcançando aqueles que eram esquecidos, marginalizados, abandonados, criticados pela sociedade. Jesus, ele trouxe todos ali, sabe, para estender o seu relacionamento, para que eles conhecessem acerca da fé. Mas infelizmente, irmãos, haviam pessoas ali que não estavam dispostas em compartilhar a fé. Por isso o versículo 30, fariseus e escribas. Fariseus e escribas era uma casta, era uma classe de religiosos. E Jesus tinha dificuldade com essa classe de religiosos, porque eles se posicionavam como críticos. Estava sempre disposto a apontar um defeito, um problema. Eles não conseguiam ver qualidade em nada. Era Jesus que estava na casa, os amigos do Levi estavam na casa, os discípulos de Jesus estavam na casa, mas ao invés deles se alegrarem porque estavam ali comendo e bebendo de graça, eles estavam ali, irmãos, eles não haviam pago nada. Quem bancou a festa foi Levi. É igual a gente, irmãos, estamos todos aqui nessa casa, mas você não pagou nada para estar aqui. Quem bancou a festa foi Deus. E eu quero dizer que esse Deus bancou a festa lá no Calvário, lá na cruz do Calvário. E ele falou assim: todos são bem-vindos à minha casa. Irmãos, você não pagou nada para isso. Então, se nós temos que ser discípulo de alguém, que sejamos discípulos de Jesus. Se nós temos que aprender com alguém, precisamos aprender com Levi. Esquece os fariseus e os escribas, porque eles estão ali para apontar os defeitos. Nós não temos, irmãos, nós não fomos chamados para apontar defeito de ninguém. Nós fomos chamados para ajudar, nós fomos chamados para levantar, nós fomos chamados para promover. Alguém comigo para dizer glória a Deus? E esses opositores, esses críticos, eles dizem na parte B do versículo 30: por que comeis com cobradores de impostos e pecadores? Eles não estavam felizes, porque se tem uma qualidade, irmão, crítico, ele é partidarista. Ele quer a bênção apenas para ele. Ele não tem disposição para compartilhar com ninguém. Jesus, então, percebendo ou ouvindo aqueles homens, ele responde no versículo 31: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim para apontar erro de ninguém. Jesus está aqui, irmão. Você acredita nisso? A Bíblia fala que onde houver 2 ou 3. Tu imagina, se uma reunião de 2 ou 3, e 2 ou 3 é a menor reunião possível,
Ele está presente, tu imagina aqui com a casa cheia. Tu imagina Jesus aqui. E Ele conhece você por inteiro. Ele sabe das tuas qualidades, mas Ele também conhece os seus defeitos. Ele sabe o que você falou, mas Ele conhece também o que você pensou. Ele nos conhece por inteiro, mas Ele não está aqui para apontar os meus defeitos. Ele está aqui para me perdoar. Ele está aqui para dizer para você e para mim: apesar dos teus defeitos, eu te amo. Lembra do ladrão na cruz? Ele era, irmãos, um condenado por merecimento. Mas quando ele se volta para Jesus e fala: Jesus, lembra-se de mim quando entrar no seu reino. A resposta de Jesus foi tão extraordinária, irmãos. Jesus não falou assim: ah, não, mas você não quer. Eu estou pagando um preço alto demais para você estar no meu reino hoje. Você é um pecador, você roubou tanta gente. Lembra aquele pai de família que você roubou? Lembra aquela dona de casa que você roubou? Lembra daquele andarilho que você roubou? Lembra daquele cara que você bateu lá no caminho? Lembra? Pois é, foi um samaritano que socorreu ele. Você bateu nele, mas eu não vou te condenar, não. Jesus não falou os erros que aquele homem cometeu. Jesus simplesmente falou assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, é tão extraordinário porque não importa o pecado que você cometeu. Lembra que eu falei no início, na introdução dessa mensagem? O diabo nos apelida pelo nosso pecado. O diabo, ele gosta de dar codinomes para aqueles que são chamados filhos de Deus. Então, quando o filho de Deus cai, é o nome que ele vai chamar, é dessa queda que ele teve. Mas Jesus não olha para o seu pecado, irmãos. Ele olha para você que tem coração quebrantado e contrito. E o salmista diz: a quem tem um coração quebrantado e contrito eu não rejeito, diz o Senhor. O Senhor não rejeita você que se quebra diante dele. Você que se despedaça e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu te amo mais que tudo, mas eu tenho fraqueza. Eu não tenho força, me ajude da minha pouca força. Foi Jesus que de repente um homem chega para ele e fala assim: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Se tu podes, se tu creres. Às vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade para entender, mas o importante é, aqueles que vão a Jesus jamais saem com as mãos vazias. Então, se você entrou hoje com o teu coração vazio, você está no lugar certo. Jesus vai encher o teu coração de alegria. Se você entrou hoje com as mãos vazias, Jesus vai fazer você levar a tua bênção para a tua casa. Se você hoje entrou com os dedos apontando para você como maldito, como miserável, como um publicano, porque, irmãos, ouvir de um amigo, de um conterrâneo, de um outro judeu: você é um publicano, era um xingamento. A profissão daquele homem virou um xingamento. Pois é, irmãos, agora esse homem, ele se torna um discípulo de Jesus, e um discípulo com muita expressão. Foi esse discípulo que escreveu 48 capítulos no seu evangelho. Foi esse discípulo que andou com Jesus e foi fiel em todo o tempo que andou com ele. Foi esse discípulo que morreu por amor a Jesus. Foi esse discípulo que não abandonou a Jesus, mesmo diante de tamanhas perseguições. Por quê? Porque esse discípulo, ele percebeu que ter Jesus era a coisa mais extraordinária da sua vida. Quem conhece Jesus, quem aceita o chamado de Jesus e se levanta e segue Jesus, tem recompensas extraordinárias, tanto na terra. Por que eu falo tanto na terra, irmãos? Porque tem pessoas que acham assim: eu larguei tudo, Senhor, para te servir. Eu abandonei tudo. Meu barco ficou vazio. Eu trabalhava na coletoria de impostos e agora eu abandonei tudo para te seguir. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos quando lhe indagaram? E nós que largamos tudo, o que nós temos? O que nós vamos ganhar com isso? Jesus se volta para ele e fala assim: ninguém que tenha deixado pai e mãe, filhos e filhas, esposos, cônjuges, tenha deixado a família por amor a mim, não receba 100 por 1 nessa terra
e no final, a vida eterna. Há uma vida eterna para quem decide caminhar com Jesus. Para quem decide ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, segue-me. E diz a Bíblia que ele se levantou, ele deixou tudo e seguiu. Irmão, sabe o que é isso? Está na hora de você se levantar, deixar tudo e seguir Jesus, deixando ele controlar todo o seu ser. Você pode glorificar a Jesus? A coisa mais extraordinária vai ser, ao terminar esta vida, você poder ouvir Jesus dizendo: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança um reino que está preparado para você, desde a criação do mundo, desde o início de tudo. O Senhor não é Deus de improviso, o Senhor não improvisa nada, já está determinado, a tua bênção já foi determinada. Pastor, mas a minha vida na terra é só sofrimento. Pois é, irmãos, talvez sim seja apenas sofrimento, mas Deus tem algo melhor para você, que não abandona a tua fé, para você que não abandona Jesus, para você que decide segui-lo até o fim. Não é seguir até a primeira crise, ou seguir até a primeira dificuldade, é seguir Jesus até o fim. Quem decide seguir Jesus até o fim, alcança dele a misericórdia de estar descansando nos braços do Pai. É o que Jesus fala conosco hoje. Ele deseja que a gente faça como aquele homem fez, de levantar-se, após ouvir o chamado de Jesus, levantando-se, deixando tudo, seguiu Jesus e por fim compartilhou a fé por ele recebida. Aleluia!